Graças a Deus, quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. O Senhor tem colocado no meu coração um assunto ao longo de toda essa semana, um novo assunto, uma vez que terminamos aquela sequência de pregações que nós vínhamos fazendo. E tem um novo assunto que eu gostaria realmente de colocar, de compartilhar com você, com a sua vida. Um assunto de extrema importância, que muitas vezes nós até nem pensamos muito nele, mas que Jesus deu um grande enfoque, um grande ênfase a esse assunto, que é o amor, principalmente o amor fraternal. E eu quero lhe convidar para lermos juntos um texto da Palavra de Deus, que nós encontramos lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 25 até ao versículo 29. Diz assim este texto da Palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo amar? Quem é aquele que eu devo respeitar? Que eu devo ter uma atitude diferenciada na minha vida? Esse era o questionamento deste homem. Na verdade, nós percebemos pela palavra de Deus que ele não estava tendo uma atitude muito sã em relação ao Senhor, ele estava tentando se justificar, porém a pergunta continua até os nossos dias: quem é o nosso próximo? Quem é aquele que nós precisamos realmente amar, expressar uma atitude diferente de carinho, de afeto, de preocupação, de interesse em relação à sua vida, em relação à sua alma, em relação a tudo que rodeia essa pessoa? Quem é o seu próximo? O amor é, pois, a marca do verdadeiro cristão. Jesus disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você encontra esse versículo lá em João capítulo 13, do versículo 34 ao versículo 35. Na próxima semana meditaremos um pouco mais profundamente sobre este texto da Palavra de Deus. Porém, este texto já deixou claro, Jesus já deixou claro neste texto, quem é realmente aquele que nós precisamos amar. É o nosso próximo. E o amor, ele é a marca que distingue, que diferencia o verdadeiro cristão de qualquer outra pessoa. Cristianismo é amar. Ser cristão é saber expressar amor para com aqueles que estão à nossa volta. Esse foi o exemplo de Jesus, esse é o exemplo do nosso Pai. Tudo está alicerçado verdadeiramente no amor. Todo o propósito de Deus está alicerçado no amor. Mesmo quando as coisas não correm bem na nossa vida, nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor assim o permite porque Ele nos ama. E muitas vezes o Senhor usa o seu amor, ou através do seu amor, Ele procura também nos ensinar a viver de uma forma mais digna, de uma forma mais para a glória do seu nome, em meio às dificuldades, em meio às lutas que o Senhor permite que venham à nossa vida. Então, o amor é realmente o grande alicerce de todo o projeto de Deus e Ele gostaria também que Ele fosse o grande alicerce das nossas vidas. Por isso é tão importante nós compreendermos a importância do amor e vivermos e praticarmos verdadeiramente uma atitude de amor fraternal em relação às pessoas que estão à nossa volta. O amor tem diversos componentes. Ele pode ser analisado sobre diferentes perspectivas filosóficas, poéticas, doutrinárias, morais ou até sociais. E a minha intenção não é abordar essas questões mais teóricas aqui nesta nossa reflexão. A minha intenção é nós meditarmos sobre a perspectiva social do amor, isto é, o amor em relação ao nosso próximo, como nós realmente precisamos ter uma atitude diferente em relação ao nosso próximo. O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, e lá ele diz que no amor se resume toda a lei. Olhe a importância que há no amor. Como o amor é importante nas nossas vidas. Sem o amor, nem eu nem você nós vamos conseguir obedecer aos mandamentos de Deus,
obedecer à vontade de Deus. Sem o amor é impossível fazer a vontade de Deus, seja de que forma for. Você pode cumprir uma obediência formal à lei, mas essa obediência ela não tem nenhuma importância, nem nenhum significado para Deus. Porquê? Porque está-lhe faltando o verdadeiro centro de todo o propósito de Deus, que é o amor. Até quando nós obedecemos, nós devemos fazê-lo por amor e não por uma atitude legalista ou formal, para colmatar as nossas consciências, para acharmos que estamos fazendo o que é certo. Note como na palavra de Deus, Jesus muitas vezes denunciou as pessoas que tinham uma atitude de obediência em relação à lei, mas não o faziam por amor. Não eram movidas pelo seu amor a Deus, não eram movidas pelo seu amor ao seu próximo. Não, acabava sendo uma atitude egoísta da parte das pessoas. E nós também podemos, e certamente eu e você temos vivido muitas situações na nossa vida, para não dizer até quase sempre, numa atitude de grande egoísmo, focados somente em nós mesmos, focados nos nossos interesses, nas nossas necessidades. Até quando nós analisamos as nossas orações, a boa parte ou a maior parte do tempo que nós oramos por causa de nós mesmos, pouco nós oramos pelos outros. A palavra de Deus fala acerca da oração intercessória, a oração pelos outros, e nós muitas vezes somos falhos até na forma como nós oramos. Porquê? Porque nós estamos tão excessivamente concentrados em nós mesmos, focados em nós mesmos, que nós esquecemos de amar o nosso próximo, e não amando o nosso próximo, nós também não estamos amando o nosso Deus. Mas aí você pode perguntar, mas como no amor se cumpre toda a lei? Em que sentido? Vamos refletir aqui rapidamente sobre a importância do amor na própria obediência em relação à lei. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, nós sabemos que ele deu a lei dividida em duas tábuas. A primeira tábua da lei, ela dizia respeito ao amor em relação a Deus. E a segunda metade, a segunda tábua, ela dizia respeito do amor em relação ao próximo. Se nós amarmos a Deus, nós não iremos ter outros deuses além dele. Não iremos fazer imagens de escultura, fruto da nossa própria imaginação, para nós cultuarmos deuses fruto da imaginação humana. Nós não vamos usar o seu nome em vão. Iremos ter prazer em tirar um dia da semana para nos aproximarmos mais de Deus, para cultivar o nosso relacionamento com Ele. Então, toda a obediência ela está alicerçada numa atitude de amor em relação ao nosso Deus. E quando nós o amamos, nós obedecemos aos primeiros mandamentos, aos mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas o mesmo acontece também em relação ao nosso próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos aqueles que são mais próximos. Quem é o mais próximo dos próximos? É a nossa família, são os nossos pais. E qual é logo o primeiro mandamento em relação àqueles que nos rodeiam, em relação ao nosso próximo? É a obediência e o respeito que nós devemos ter para com os nossos pais. Nós vamos honrá-los. Nós vamos valorizar a vida humana e, em consequência, nós não vamos matar. Nós vamos respeitar e honrar as pessoas e, por isso, nós não vamos adulterar, porque vamos respeitar a sua honra. Nós vamos respeitar a propriedade privada de cada um e, por isso, nós não vamos furtar. Nós vamos respeitar o nome das pessoas e, por isso, não as vamos difamar, não vamos usar a mentira contra ela e nós não vamos cobiçar o que é dos outros. Note como também o amor nos alicerça para nós obedecermos à segunda metade da lei, à parte que fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. O amor, pois, é a base, ele é o motor que alicerça o cumprimento de toda a lei. Esta reflexão que eu quero compartilhar com você, ela se divide em três partes. E nós hoje vamos analisar, estudar, meditar um pouco acerca da primeira parte, que é acerca do amor que tem como padrão nós mesmos. Este é o pensamento da lei. Quando o segundo mandamento da lei diz ama o teu próximo como a você mesmo, então ele está colocando nós como padrão. A forma como nós nos tratamos é a forma como nós devemos tratar os nossos próximos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos amigos e até aqueles que não gostam muito de nós. Esse é o contexto, essa é a base, o ponto de partida. Qual é o padrão, qual é a base que nós devemos seguir neste primeiro nível do amor? É uma comparação da forma como nós amamos o nosso próximo em relação à forma como nós
nos amarmos a nós mesmos. Podemos dizer que este é o primeiro nível do amor. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Podemos dizer que esta deveria ser o nível básico, o ponto de partida para nós amarmos o nosso próximo. Agora, nós temos que reconhecer que, mesmo sendo o nível básico, ele já é bem elevado para aquilo que nós muitas vezes estamos acostumados a fazer. Grandes dificuldades se levantam logo de imediato quando nós pensamos em amar o nosso próximo, seguindo o padrão de nos amarmos a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, nós queremos colocar diante de você esta primeira perspectiva. Qual é o primeiro nível que nós precisamos perseguir para amar o nosso próximo? É o nível da lei. Amar o próximo como a nós mesmos. Em segundo lugar, vem a pergunta: quem é o nosso próximo? É assim que termina o texto que nós lemos essa noite, quando aquele homem que estava questionando Jesus, ele lhe colocou essa pergunta. A Bíblia diz que ele estava tentando escapar, estava tentando se justificar a si mesmo. Então ele fez essa pergunta: quem é o meu próximo? Ou seja, quem é aquele que eu devo amar? Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você realmente deve focar o seu amor? Quem são os nossos próximos? Então, em primeiro lugar, o nosso próximo é a nossa família. Nós dissemos, quando comentamos a obediência à lei e o amor com base na obediência à lei, que o primeiro mandamento social da lei é honrar o pai e a mãe, ou seja, a nossa família, aquele que está próximo, mais próximo de nós. A palavra de Deus diz que quem não cuida da sua família é pior que o infiel. Tem gente que muitas vezes se preocupa com todo mundo, mas não liga para a família. São pais ausentes, são mães ausentes, são filhos ausentes, que todo mundo lá fora de casa parece que é melhor, que é mais bonito do que aqueles que estão dentro da nossa casa. E esse é um dos grandes desafios que esta pandemia está a deixar nas nossas vidas. Muita gente até aqui, para poder se divertir, para poder relaxar um pouco nas suas vidas, elas tinham que sair de casa, elas tinham que ir para encontros com amigos, com restaurantes, com todo esse tipo de vida social que nós estávamos acostumados a ter. E nesta pandemia, eu acho que uma das grandes lições que Deus quer nos ensinar é nós sabermos valorizar a nossa casa e quem está dentro da nossa casa. Aprendermos que para nós relaxarmos um pouco, para nós nos divertirmos um pouco, para nós fazermos um bom jantar, nós não precisamos de ir num restaurante, nós podemos fazê-lo dentro da nossa casa. Para nós nos divertirmos, para nós darmos umas risadas, talvez a gente não precise daquele amigo divertido. Talvez a gente possa começar a valorizar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Talvez também tenham um familiar divertido dentro da nossa casa com que nós possamos dar também umas risadas. E aprender então a valorizar a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, a nossa esposa, os nossos maridos, os nossos filhos. E assim a gente alicerçar melhor os nossos relacionamentos familiares com base no amor. Então ame o seu próximo, começando por amar a sua própria família. A palavra de Deus também fala acerca dos domésticos da fé. Quem são? Alguns pensam também que os domésticos da fé sejam familiares crentes. Não. Os domésticos da fé, na verdade, fala dos membros da nossa igreja, aquelas pessoas com quem nós temos maior comunhão, que frequentam a mesma igreja que nós e com as quais nós temos um relacionamento um pouco mais próximo em termos cristãos, comparativamente com outros cristãos de outras igrejas com as quais nós não temos tanta convivência. Então a palavra de Deus também nos ensina que depois da nossa família, o nosso próximo são os nossos irmãos, com os quais nós também podemos alimentar uma maior proximidade. É outra questão que também se levanta nestes tempos que nós estamos vivendo. As pessoas estão muito afastadas por causa de não poderem vir na igreja, não poderem frequentar o mesmo espaço físico, acham que isso as afasta umas das outras. Não, na verdade, não é isso que nos afasta. O que nos afasta é o egoísmo, é nós ficarmos focados na nossa própria vida. Deus tem nos dado grandes tecnologias, grande facilidade de comunicação no nosso tempo. A conectividade é uma coisa hoje tão importante, tão essencial para a vida das pessoas e nós não sabemos usar essa conectividade para ficarmos próximos dos nossos irmãos da nossa igreja. Podemos mandar mensagem todo dia, temos grupos de redes do WhatsApp, de Facebook, podemos usar essas coisas para comunicar com os nossos irmãos,
para alimentar a fé uns dos outros, para nos encorajarmos uns aos outros. Podemos e devemos usar essas ferramentas como expressões ou como formas de nós expressarmos o nosso amor, o nosso interesse e o nosso cuidado também para com os nossos irmãos na fé. Mas somente esse são o nosso próximo? Não. O círculo vai se alargando. Depois tem as outras pessoas, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, os nossos colegas de trabalho, pessoas com as quais nós temos talvez menos convivência, mas que também fazem parte do nosso próximo. E esses também são o nosso próximo. E podemos dizer também que o leque vai se alargando, o círculo vai aumentando, e nós podemos agora incluir também aquelas pessoas com as quais nós não temos tanta afinidade. As pessoas talvez que não gostam de nós. Aquilo que a Bíblia Sagrada chama dos nossos inimigos. E o Senhor ensinou claramente e enfaticamente para nós amarmos os nossos inimigos. Muitas vezes nós temos uma atitude muito hostil, ainda que não convivamos diretamente com eles, mas quando eles fazem alguma coisa, quando alguém que nós não gostamos faz alguma coisa, isso chega no nosso conhecimento, o que é que nós fazemos? Nós brigamos, nós reclamamos. Eu sou muito reclamão. Tudo que acontece que me desagrada, eu fico reclamando. As pessoas que estão mais próximas de mim, às vezes, até se cansam das minhas reclamações. Está aqui uma coisa que eu preciso corrigir na minha vida. Porque, na verdade, mais importante do que nós reclamarmos das pessoas que nós não gostamos ou que fazem coisas que nós não gostamos, é nós orarmos por elas. É nós temos uma atitude de amor em relação a essas pessoas, para que Deus possa trabalhar também na vida dessa pessoa, alguma mudança de comportamento, que possa levar essa pessoa a ter atitudes melhores, que ajudem o seu próximo, que ajudem a sua sociedade, e assim nós podemos edificar realmente a nossa vida, tirar dessa atitude de murmuração que nós muitas vezes alimentamos, por uma atitude de oração e de intercessão em relação a essas pessoas. Note como a nossa vida mudaria se nós começássemos a viver o verdadeiro amor fraternal, o verdadeiro amor ao próximo, que inclui não somente aqueles que são próximos de nós e que nós gostamos muito, mas inclui também aqueles que nós gostamos menos, aquelas pessoas que nós temos menos afinidade, aquelas pessoas talvez que até nos persigam, que criem dificuldades para a nossa vida. Vamos orar por elas, para que Deus possa trabalhar no coração dessas pessoas. Quem sabe o Espírito Santo quebra a dureza desses corações e essas pessoas possam até um dia se tornar pessoas mais amáveis em relação a cada um de nós. Em resumo, quem é o nosso próximo é toda e qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance. É claro que muitas vezes nós pensamos no nosso próximo como o habitante lá da África, ou o habitante lá da Ásia, ou aquelas pessoas que não têm Jesus ainda, não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Isso acontece muitas vezes quando nós pensamos no trabalho missionário e a pessoa pensa logo em viajar para outro país, quando nós precisamos fazer missões também na nossa própria terra, às vezes dentro da nossa própria casa. Precisamos ser missionários também dentro da nossa própria casa e ali levar uma palavra também de consolação e de edificação para aqueles que não conhecem Jesus ainda. Então o nosso próximo são as pessoas que estão ao nosso alcance, com as pessoas que nós temos de alguma forma algum tipo de contacto, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade à nossa volta. E em terceiro lugar nós temos o contexto em que todo este enredo acontece. Há um homem que vai ter com Jesus, ele faz um questionamento acerca da vida eterna. Jesus, sabendo de todas as coisas, lhe propõe a lei. Este homem responde, mas logo ele tenta sair de fininho, dizendo que não sabe quem é o seu próximo. E então é em cima deste momento que Jesus conta uma parábola, que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E Jesus usou esta parábola justamente para definir quem é o nosso próximo. E a parábola conta acerca de um homem, um judeu, que sofreu um ataque. Em consequência desse ataque, ele foi maltratado e jogado na berma da estrada, onde ficou ali sofrendo, morrendo, em consequência das agressões que tinha sido alvo. E várias pessoas foram passando por ele ali, enquanto ele agonizava na sua dor. Várias pessoas passaram por aquele caminho e viram aquele homem ali sofrendo. Porém, muitas das pessoas que passaram por este homem não o ajudaram, não foram o seu próximo. Até que chegou um homem que não era um judeu, ou pelo menos não era um judeu no conceito de que os judeus acreditavam ser um verdadeiro judeu, um judeu de raça pura. Era um samaritano, ou seja, um povo misturado
do antigo Reino do Norte, que se haviam misturados com os outros povos. Para os judeus, eles não eram mais judeus, nem os consideravam mais como judeus. Porém, é um homem destes, que não era valorizado, que não era respeitado pela sociedade judaica, que se compadece daquele homem, o ajuda naquela dor, naquela dificuldade, coloca ele sobre o seu cavalo, leva-o para uma estalagem, o hospeda lá, manda cuidar dele, manda curar as suas feridas e ainda se responsabiliza materialmente, financeiramente, por todas as despesas que fossem necessárias para aquele homem ser curado daquela agressão. Então Jesus usa esta parábola para mostrar quem verdadeiramente é o nosso próximo, quem é a pessoa que verdadeiramente se importa com a gente. O próximo é aquele que se importa conosco. E nós somos o próximo para os nossos amigos exatamente na hora que nós nos importamos com ele. Aqueles outros líderes religiosos que passaram por aquele homem, quando ele estava lá caído na lateral da estrada, eles foram o seu próximo? Não. Para eles, aquele homem ali sofrendo não significava nada. E a grande lição que nós tiramos sobre esta parábola é que nós somos próximos de alguém na medida justamente que nós nos interessamos pela pessoa e pelas suas dificuldades. É aí que nós nos tornamos próximos. Enquanto nós vivemos vidas egoístas, só pensando em nós mesmos, nós não temos nosso próximo, não existe nosso próximo. O nosso próximo somos nós mesmos, estamos somente focados em nós mesmos. Nós tornamos próximo de alguém, no contexto deste ensinamento da Palavra de Deus, quando nós amamos alguém, quando nós nos interessamos pela vida da pessoa, pelas suas dificuldades e nos prontificamos, na medida das nossas possibilidades, a ajudar essa pessoa, a cuidar dessa pessoa, a levantar essa pessoa para que ela possa seguir em frente na sua vida. Aí nós nos tornamos próximos e ela também é próxima para nós. Outra lição que nós aprendemos nesta parábola é que aquelas primeiras pessoas que passaram por aquele homem e o desprezaram e não quiseram ajudá-lo, eles eram, muitos deles, líderes religiosos, pessoas que tinham responsabilidades na vida religiosa. E o que é que acontece muitas vezes? É que nós permitimos que os nossos conceitos e preconceitos religiosos sejam mais importantes do que a prática do amor. Foi justamente o que aconteceu ali. Eles eram líderes religiosos, eles achavam talvez que se tocassem naquele homem e aquele homem estivesse já morto. A palavra de Deus diz que quando um judeu tocava num cadáver, ele se tornava impuro, então ele tinha que obedecer a um conjunto de práticas para se purificar. Então talvez por isso muitos deles nem quiseram se aproximar, porque estavam mais preocupados com a sua pureza religiosa do que em ajudar alguém que estava ali precisando de ajuda. Isso pode acontecer comigo e com você. Muitas vezes nós temos as nossas linhas de doutrina e quando alguém de uma outra linha de doutrina que pensa diferente de nós, está precisando de ajuda, a gente já se recusa a ajudar, porque ele não é da nossa igreja, ele não é da nossa fé, ele não pensa do mesmo jeito que nós pensamos, e nós usamos isso como um argumento para não amar. Só que esse não é o ensinamento da Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, o amor, ele se pratica cada vez mais quando há diferenças entre nós e aquela pessoa que está precisando de ajuda. Quanto mais diferente ela for de nós, mais exigente vai ser o nível de amor e de compaixão que nós vamos ter para com essa pessoa. Maior vai ser a oportunidade para nós expressarmos o verdadeiro amor que existe no nosso coração em relação àqueles que estão à nossa volta. E em quarto lugar, nós aprendemos então que o amor ele não é um discurso, o amor não é um sermão, o amor é prática. Quando é que eu e você amamos? Não é quando nós falamos de amor, é quando nós praticamos o amor, quando nós tomamos atitudes de amor para com aqueles que estão necessitando da nossa ajuda. E nós muitas vezes falhamos na prática do amor, não é quando nós fazemos coisas erradas, é quando nós deixamos de fazer aquilo que é certo. Em Mateus capítulo 25, o Senhor falou acerca da condenação final. E Ele disse, apartai-vos de mim, malditos. Quem eram essas pessoas que Jesus estava mandando se apartar dele, ou que lá no juízo final Jesus vai dizer para que se afastem dele? O que é que essas pessoas fizeram de errado? Se você for analisar o texto, você vai ver que elas não fizeram nada de errado. Na verdade, o motivo da sua condenação é porque elas deixaram de fazer o que é certo. Então o Senhor disse,
Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava preso e não fostes ver-me. Eu estava doente e não fostes visitar-me. Ou seja, a pessoa podia ter feito algo para ajudar, mas não fez. E as pessoas perguntaram, mas quando é que isso aconteceu? E Jesus disse, quando alguém necessitado precisou de ajuda e você não ajudou. Então nós muitas vezes erramos, não é fazendo coisa errada, é deixando fazer o que é certo. As expressões de amor, elas se mostram pela prática, quando nós fazemos algo para ajudar quem está necessitado. É aí que nós mostramos realmente o nosso amor. Quando é que nós falhamos na prática do amor? Não é quando nós fazemos coisa errada, é quando nós deixamos de fazer aquilo que é certo, aquilo que está ao nosso alcance. E lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim, filhinhos, não nos amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Olha o que é o amor. O amor não são palavras. Eu gosto muito de você. Se eu pudesse lhe ajudar. A gente sempre tem algo que a gente pode fazer. Dentro das nossas limitações, sempre há algo que a gente pode fazer por ajudar aqueles que estão necessitados à nossa volta. E isso não se expressa por palavras. Isso expressa-se por obras, por atitudes. Nós vivemos um tempo, em quinto lugar, de grande carência. E muitas pessoas estão sofrendo carências básicas na sua vida. E a carência básica, ela não pode esperar. A fome não pode esperar. A fome, ela precisa ser suprida de imediato. Tem coisa que não dá para deixar ficar para amanhã. Existem países no mundo, como a Somália e o Sudão, onde morre mais gente de fome do que de Covid-19. E o problema do nosso mundo de hoje não é falta de alimento. Na realidade, nós produzimos em excedente em relação àquilo que o mundo é capaz de consumir. O nosso problema é uma distribuição extremamente injusta das riquezas disponíveis neste mundo. E por isso nós temos gente morrendo de fome e temos gente morrendo porque come demais. Alguém disse, você não é o que você sente. Você não é o que você fala. Você não é o que você promete. Você é o que você faz. Você é o que você faz. E neste quesito do amor, nós somos o que nós fazemos. Nós amamos se nós fazemos alguma coisa por alguém. Não é porque nós sentimos compaixão da pessoa, não é porque nós falamos acerca dessa compaixão, não é porque nós prometemos que vamos ajudar, não, é quando nós ajudamos, de facto. Quem ama demonstra através de ações práticas, ajudando as pessoas. E nós vivemos dias realmente em que muita gente está sofrendo de carências muitas vezes básicas, e talvez alguns de nós possam fazer algo para ajudar aqueles que estão padecendo de maior dificuldade. Conclusão, então, é isso que nos falta, atitudes práticas de amor, fazendo pelo próximo o mesmo que fazemos por nós mesmos. Note, este é o quesito básico que a palavra de Deus nos coloca em relação ao amor fraternal. Amar os outros como nós nos amamos a nós mesmos. Fazer pelos outros o que estamos disponíveis para fazer por nós mesmos. Este é o padrão. O tempo que nós vivemos, ele é um grande desafio para a igreja, porque ele representa uma oportunidade de nós mostrarmos quem somos de verdade. A igreja do Senhor, ela deve ser caracterizada justamente pelo amor. Jesus disse isso. As pessoas vão nos identificar, vão nos reconhecer através de atitudes de amor. Quando nós não temos atitudes de amor, nós ficamos igual aos outros. Nós passamos absolutamente despercebidos. A Igreja de Cristo não significa nada para a nossa sociedade. Hoje nós vivemos dias em que a Igreja de Cristo parece estar mais interessada em poder, em política, em partidarismos, em politicagens e não em exercer a sua verdadeira função social, que é de amar, de evangelizar, é verdade, de levar a palavra de Deus também àqueles que não a conhecem ainda, mas isso também consolidado, alicerçado, embasado numa atitude de amor, de cuidado em relação ao nosso próximo. E nós expressamos a nossa atitude de amor e de cuidado quando nós conhecemos pessoas que estão precisando da nossa ajuda e nós abrimos mão de algo da nossa parte para ajudar, para dividir, para compartilhar aquilo que nós temos. E nós sabemos que muitas vezes são as pessoas que menos têm as que mais ajudam. As que mais têm são aquelas que menos se disponibilizam para ajudar. Mas os pobres são muitas vezes os que mais ajudam outros pobres. Porquê? Porque eles dividem aquilo que eles têm, eles conhecem a dor,
conhecem o que é não ter, se conhecem a carência, e quando eles veem que tem alguém que está pior que eles dividem do pouco que têm e compartilham, e assim expressam o verdadeiro amor fraternal. Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos é quando nós nos sentamos na nossa mesa e olhamos para o nosso prato no início da refeição e nós pensamos assim: será que todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que estão ao meu alcance, têm um prato de comida igual a este para comer? É quando nós abrimos as portas do nosso roupeiro e olhamos para as nossas roupas e ficamos escolhendo uma peça de roupa para vestir e nós lembramos: será que todas as pessoas que eu conheço, as pessoas que estão ao meu alcance, têm esta variedade de escolha em termos de roupas no seu roupeiro? É também quando nós vamos escolher um ténis para calçar ou um sapato e nós paramos um pouco a pensar e nos perguntamos: será que todas as pessoas que eu conheço têm assim sapato igual ao meu para poder calçar e para poder sair de uma forma confortável nos seus pés? Estas são as verdadeiras atitudes de amor que eu e você precisamos de ter em relação ao nosso próximo. As nossas verdadeiras atitudes de amor, elas começam quando nós refletimos sobre os cuidados que nós temos para conosco em relação aos cuidados que nós temos para com os outros. À medida que nós olhamos para nós e pensamos: será que o meu irmão também tem? Será que o meu irmão também está com a mesma condição que eu? Será que ele está podendo fazer isso que eu estou fazendo aqui? E nós nos disponibilizamos para dividir, para compartilhar com ele parte do que nós temos, então aí nós começamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E essa é a verdadeira base do cristianismo. Isso é o que é realmente ser cristão. Este podemos dizer que é o nível 1 do amor, o nível básico do amor. Mas como você percebe, como já ele fica bem avançado, bem além daquilo que nós muitas vezes vivemos e praticamos na nossa vida. Mas que Deus trabalhe na minha vida, na sua vida, nos nossos corações, nos sensibilizando para a necessidade de nós nos preocuparmos em cuidar dos nossos próximos, da mesma forma como nós fazemos com nós mesmos. Começando por aqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família, depois alargando o círculo até chegar até talvez a alguém que nós nem gostamos muito ou que não gosta de nós, mas que também precisa da nossa atenção, também precisa do nosso cuidado. E quem sabe se por uma atitude de amor nós conseguimos reverter um quadro de uma inimizade se transformar numa verdadeira amizade. Amém? Pois receba esta palavra e que ela seja de consolação e de edificação para a sua vida e para a minha vida.